Na teologia reformada, poucos temas são tão pastorais e, ao mesmo tempo, teologicamente relevantes quanto a distinção entre a queda temporária dos santos e a apostasia final dos falsos crentes. Essa distinção é absolutamente essencial para uma compreensão adequada da doutrina da perseverança dos santos, porque oferece não apenas uma resposta bíblica ao drama da queda de crentes visíveis, mas também uma séria advertência quanto ao perigo real da falsa conversão. A Escritura apresenta uma realidade dupla. Por um lado, reconhece a possibilidade e realidade de quedas graves entre os verdadeiros cristãos. Por outro lado, não hesita em afirmar que há um tipo de abandono da fé que não é sinal de fraqueza, mas de falsidade, e que evidencia que a regeneração nunca ocorreu de fato. É esse contraste que iremos analisar. As Escrituras não romantizam a experiência dos santos, tampouco ocultam suas falhas. A Bíblia é transparente ao mostrar que até os mais piedosos entre o povo de Deus foram marcados por quedas graves. Isso não compromete a fidelidade de Deus, ao contrário, magnifica sua graça sustentadora. Davi, o homem segundo o coração de Deus, caiu em adultério e homicídio, pecados hediondos tanto aos olhos da lei quanto da consciência. Contudo, sua história não termina na queda. O Senhor o confronta por meio do profeta Natã, 2 Samuel capítulo 12, e o leva ao arrependimento verdadeiro. Nós vemos esse registro no Salmo 51. A restauração de Davi não elimina as consequências de seu pecado, mas evidencia a fidelidade da aliança de Deus. Pedro, por sua vez, negou a Cristo 3 vezes de forma covarde e blasfema. Mas Jesus já havia antecipado sua queda e intercedido por ele. Eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Vemos isso lá em Lucas, capítulo 22, versículo 32. A intercessão eficaz de Cristo não impediu a queda, mas garantiu sua restauração. Pedro chorou amargamente e posteriormente foi comissionado a fortalecer seus irmãos. Também temos Jonas, que fugiu da vontade explícita de Deus e recusou seu chamado missionário, demonstrando insubmissão teológica e desprezo pelo arrependimento de pagãos. Só que Deus o disciplinou e trouxe de volta à missão, preservando ele não por sua fidelidade, mas pela soberania de sua graça. Esses exemplos ilustram a verdade de Salmo 37 e seu verso 24. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o segura pela mão. A mão de Deus não apenas chama, mas sustenta. Em contraste com a queda dos regenerados, a Escritura também adverte sobre uma outra realidade, a de que aqueles que aparentemente caminham com Deus, mas depois o abandonam de modo definitivo. Essa não é uma queda passageira, mas um afastamento total e irreversível, que revela que nunca houve regeneração verdadeira. O texto já citado anteriormente em outros episódios é bem claro sobre isso em 1 João capítulo 2, versículo 19.
Saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. A perseverança não é a causa da salvação, mas é a sua evidência. Quando alguém abandona completamente a fé, não estamos diante de um eleito perdido, mas de um falso crente revelado. Talvez nenhum texto gere mais confusão na controvérsia sobre a segurança eterna de Hebreus capítulo 6, de versículos 4 ao 6. À primeira vista, parece ensinar que é possível um verdadeiro crente perder sua salvação, mas uma leitura cuidadosa, à luz do contexto e da teologia reformada, revela outra realidade. É impossível que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Nós temos os termos aqui: iluminados, provaram e participantes do Espírito. Iluminados, já mencionados anteriormente, pode se referir ao recebimento do conhecimento do Evangelho, não à regeneração, lá em João capítulo 1, versículo 9. Provaram não é sinônimo de possuir. É possível experimentar os benefícios do meio cristão sem ter o coração transformado. Podemos colocar em nossas vidas práticas um exemplo. Posso ter provado algo, mas eu não possuo aquilo, não tenho posse daquilo. Participantes do Espírito pode denotar envolvimento nas manifestações externas do Espírito, sem necessariamente falar de habitação salvífica. Mateus 7, versículo 22 ao 23. Então, o autor de Hebreus está descrevendo não santos que perderam a salvação, mas pessoas que chegaram muito perto, mas nunca foram regeneradas. Como diz Calvino, eles provam a graça, mas apenas com a boca, sem recebê-la no coração. A apostasia final desses indivíduos demonstra a falsidade de sua fé. A Confissão de Fé de Westminster é clara em sua exposição sobre a possibilidade de quedas temporárias, em seu capítulo 17 e na seção 3. Os crentes verdadeiros podem, por algum tempo, cair em pecados graves, contudo, eles serão renovados para o arrependimento e preservados. Essa doutrina não minimiza a gravidade da queda, mas reforça o poder preservador de Deus. A regeneração é uma obra unilateral do Espírito Santo e, uma vez realizada, é irrevogável. A fé verdadeira pode ser abalada, mas não destruída. As Escrituras, de maneira sábia e pastoral, combinam essas promessas firmes com advertências sérias. As advertências não são sinais de que podemos nos perder, mas instrumentos eficazes que Deus usa para preservar os seus. Filipenses capítulo 2, versículo 12 ao 13. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar. Note a tensão saudável, responsabilidade humana e soberania divina. A advertência faz com que os verdadeiros crentes temam, examinem-se e apeguem mais fortemente a Cristo,
Assim, o temor é um meio de graça e não da negação dela. A perseverança dos santos não significa que os crentes verdadeiros não pecarão, mas que não serão finalmente vencidos pelo pecado. Quando caem, caem por um tempo, mas são trazidos de volta pelo poder do Pai. Já os que apostatam definitivamente não são ovelhas desgarradas, mas cabritos disfarçados. Aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Essa é a nossa confiança. O mesmo Deus que justifica também santifica e glorifica. A queda pode parecer o fim, mas para os eleitos é apenas o caminho para a restauração. Se essa exposição te edificou, comente, curta, compartilhe e inscreva-se no canal.